convidando aqui a Patrícia, então. Olá. João, Olá. tudo Oi. bem? Tudo, Boa tarde, tudo bem? tudo jóia. Como é que tá aí? Deixa eu botar aqui num apoio para a gente poder falar. Deixa eu ver, tá conseguindo me ver bem aqui? Tô. O fundo está um pouquinho claro, mas daqui a pouco já escurece. Tá muito claro, você acha? Não, o fundo claro, né? Mas dá para enxergar. Tá bom. Dá para E enxergar. a gente já tá ao vivo já, né? Já estamos ao vivo, né? E aguardando o pessoal entrar, né? Tá vendo o convite aqui, né? Então, a nossa live de hoje, a gente pretende, vamos dizer, transcorrer, né? A Patrícia Aureira, então, ela foi convidada hoje, e para a gente conversar um pouquinho a respeito de urbanismo, né? E as tendências diante desses fatos novos, né? A gente sabe que são coisas muito relevantes, né? E, e o que se espera, o que nós podemos especular ou de comentar a respeito de mudanças que naturalmente, né, sempre alguma coisa muda no sistema, as outras coisas nunca vai, vamos dizer, voltar à mesma história, né? Isso que falar um novo normal, com certeza, não sempre foi assim. Ele vai procurando situações novas e soluções novas para os problemas que vão ocorrendo. Então, é evidente, né, que nós temos, é a nossa obrigação nesse momento, já com 8, 9 meses de pandemia transcorrendo, é a gente começar a pensar, né, a que isso vai nos levar, a que sistemas, né, cada um dentro da sua talento, vamos dizer, de trabalho, enfim, seu ambiente de trabalho, pensar o que muda a partir de agora. Com certeza, muita coisa muda, né? Eu tenho conversado com pessoas, empreendedores, que a empresa foi colocada em xeque por questões e que a gente percebe que não vão mudar, né? Então, nesse sentido, né, que a gente gostaria de transcorrer, olhando, né, em primeiro lugar, né, Patrícia, tu que já tem assim, uma quantidade grande de projetos, né, e pensando talvez dentro da área que a gente imagina que seja que vai predominar, né, que a gente possa transcorrer um pouco sobre isso e também transcorrer um pouco sobre o que já vinha sendo projetado. Vamos devagar agora, então tinha a ONU na nova agenda urbana, que continha já um estudo de bastante tempo, né? E eu tive dando uma olhada nisso e digo, olha, muita coisa começa a fazer sentido. Então, aqui o pessoal já previa e falava, né? Eu até copiei aqui, né? Entre outras coisas, nas cidades compactas, policêntricas, e uma observação aqui, com controle da dispersão urbana e conectividade, né? Olha, se isso não está sendo até implementado agora, né? Nós já estamos fazendo esse controle em algumas cidades do mundo estão fazendo isso aí, pode só te movimentar dentro de um determinado círculo, né? Quero deixar aqui, seja isso verdade ou não, não é o que nós estamos discutindo. Quer dizer, isso é uma realidade, com certeza vai permanecer, seja da minha vontade ou não, né? Mas o que, né? Então convém. Então, a nova agenda urbana já comentava coisas assim, né? E que hoje Exato. parece que tudo isso veio para né? Trazer, então, reforçar, né, ainda mais aquilo que vinha sendo falado. Bom, então, Patrícia, eu quero que tu possa te apresentar, falar um pouquinho de ti, e aí já vamos transcorrendo dentro desse tema aí, tá? Com liberalidade que tu quer abordar. Ótimo. Bem,
a gente vem trabalhando juntos aí, né? Desenvolvendo um trabalho bem bacana. Esse Hotel Van der Werf vai trazer para a gente a oportunidade de mostrar um pouquinho dessa questão da biofilia aplicada na arquitetura diretamente, né? O meu escritório foi fundado em Barcelona 16 anos atrás e há 10 anos eu estou no Brasil como ativista da causa da sustentabilidade, né? Buscando resolver uma série de questões nos nossos projetos que afligem a humanidade agora e que tem como objeto principal criar um novo curso, um novo caminho para que as cidades e as edificações sejam construídas de forma menos impactante, mais eficiente, né? Então, falando do design biofílico, da biofilia, né, eu acredito que mesmo que a biofilia seja uma condição, né, e tendência natural, genética do ser humano, existe a necessidade da gente intensificar e fortalecer o contato com a natureza para que essa conexão se perpetue, né? Porque a verdade é que tudo isso que a gente está fazendo nada mais é do que tentar, de alguma forma, perpetuar a nossa relação e a nossa existência no planeta, né? Porque se o planeta acabar, a gente acaba também, né? Então, na verdade, tudo que a gente desenha, que a gente vem trabalhando é para que as pessoas possam se reconectar com a natureza, se reconectar com esse planeta maravilhoso, azul, que a gente vive, e que a gente possa fazer dele um lugar mais humano e mais habitável de forma mais integral, né? Então, o conceito, na verdade, do desenho biofílico, do design biofílico para cidades, é criar lugares que as pessoas se sintam bem, convivam de forma mais humana, se conectando com a sua origem, né? E vivenciando as experiências marcantes no seu dia a dia, respeitando e valorizando a natureza. Então, acho que o ponto-chave dessa história é essa reconexão, né, que a gente vai estabelecer daqui para frente com um novo desenho urbano. Você falou aí de cidades policêntricas e compactas, a gente tem uma visão que vai por esse caminho em determinado ponto, em determinado momento do desenvolvimento urbano, mas nem sempre, né? Nem sempre a gente precisa trabalhar de forma tão compactada, né? Tão compacta. A gente pode trazer uma nova realidade de espaços naturais onde as pessoas possam, numa densidade mais baixa, conviver com esses ambientes de forma mais saudável, né? Então, a gente, falando em desenvolvimento urbano, a gente fez um estudo para o desenvolvimento numa cidade, né, uma cidade que já existe, que se chama Pontal, perto de Ribeirão Preto, em São Paulo. Foi um estudo que a gente fez para o Oscar americano, que atende às ODS, que está alinhada com os princípios das ODS da ONU, né? Então, para isso, a gente estruturou 8 pilares, né, para fazer o projeto de desenvolvimento urbano consciente, que aplica a biofilia dentro dos seus pilares, né? Então, a biofilia, na verdade, quer dizer amor à vida, né? E foi o Edward Wilson que lançou esse conceito em 1984, né? Que é um ecólogo americano. E esse ecólogo ele trouxe esse conceito para cá e a gente vem agora entendendo, né, tudo aquilo que estava sendo falado lá atrás, né? Hoje, depois, pós-Covid ou durante o Covid, a gente pode dizer que realmente a gente entendeu que a nossa conexão com a natureza é fundamental para a nossa saúde, né? Para a nossa salubridade emocional e tudo mais, né? O Alexandre está aqui. Eu falei em Covid, ele espirrou. Pelo amor de Deus, show Covid. Não, espirro não é dos sintomas, pode ficar tranquilo, se espirrou, não tem. Bem, então falando desse projeto de Pontal, João, com esses 8 pilares que a gente desenvolveu, né? O primeiro pilar, ele traz como seu fundamento a natureza em abundância próxima, né, a um grande número de habitantes, ou seja, estimular essa convivência, né, das pessoas com o ambiente natural. Que a ideia é que um grande número de pessoas tenha acesso fácil, né,
a grandes espaços naturais, né? Um exemplo bom disso que está acontecendo hoje, que já aconteceu há muito tempo, mas que hoje tem um planejamento para 2030, é o Central Park em Nova York, né? O projeto biofílico da cidade, ela não se limita só ao Central Park, né? Ele vai ter um espaço público verde até 2030, que vai estar sempre no máximo 10 minutos de caminhada para cada habitante da cidade. Então, você imagina o que pode ser isso de interessante na vida do dia a dia de uma cidade e das pessoas, né? Um projeto... Sim, está sendo previsto uma ampliação muito grande, então, dessa área verde. Exato, uma ampliação muito grande. E isso significa, inclusive, algumas desapropriações em nome dessa salubridade da própria cidade, da própria população, né? Então, ou seja, a gente entende realmente, caiu a ficha realmente, que a gente, a partir de agora, precisa reestabelecer essa conexão com a natureza e entender que a gente é a natureza, né? Eu costumo dizer que as pessoas dizem, eu vou fazer uma viagem porque eu quero me conectar com a natureza. Não, escuta, você é a natureza, você está conectado com a natureza o tempo inteiro, né? Porque você é a natureza. Então, isso é curioso, como a gente se desconectou tanto que a gente acha que natureza é só o espaço verde, o espaço natural. E não é, né? A gente é a natureza. Então, a gente também é animal, né? A gente faz parte dessa cadeia toda, né? Desse bioma do planeta Terra. Então, essa reconexão agora precisa acontecer de fato, né? O segundo pilar que a gente usou nessa cidade foi a conexão dos cidadãos com a flora e a fauna nativas dessa região, né? Para que a gente consiga alcançar uma valorização das riquezas naturais locais, né? Para que as pessoas possam conhecer essa fauna e essa flora local e aprender a preservar essa fauna e essa flora através de programas educacionais que vão acontecer naturalmente a partir do momento que você começa a se reconectar com esses espaços naturais, né? Então, esse pilar, ele traz com ele o sentido de que deve existir um comprometimento, né, desses habitantes com a manutenção e os cuidados, né, com as áreas naturais, as suas atividades cotidianas, em conjunto com o apoio público e privado, né? Então, tem que haver um movimento, na verdade, da instância pública conectada à instância privada, para que essa educação ambiental e educação para o cidadão, uma educação cívica, possa acontecer nesse âmbito de uma forma holística, né? Que a gente não tenha só de forma pontual, que isso seja uma visão macro, né, dessa nova condição ou desse novo desenho que começa a surgir das cidades, né? Com a ideia de repente, criar elementos de interação nesses espaços públicos para que as pessoas possam usufruir desses espaços naturais com facilidade, para que a interação e a integração com a natureza seja realizada mais facilmente, né? Que a gente eu tenho pensado, só um parênteses aqui, mas eu tenho pensado aqui em produtos, né, ligados à questão de drenagem urbana no sistema viário, né? Porque uma coisa que é desejável agora, que o pessoal assim, o estrangulamento de vias que estaria, vamos dizer, aqui dentro desse controle da dispersão urbana, né? Então, de criar áreas mais não tanta fluidez, não tanta velocidade, diminuir velocidade. E nesses canteiros fazer, então, sistemas de jardins de chuva, que chama de absorção de água colocando vegetação, né? Que de certa forma auxilia para quem já tem uma cidade estabelecida, né? Enfim, estava aqui no segundo pilar, só um parênteses. Perfeito. Eu estava em qual pilar? Eu falei do primeiro pilar, falei do segundo da conexão, né? E o terceiro foi a interligação do terceiro pilar, que é a interligação, né, desses espaços públicos ao ar livre que promovem e facilitam o uso da população, né? Então, a ideia que eu falei, né, criando esses elementos de interação.
E o que a gente fez, né, no projeto de Pontal que permite que esse pilar aconteça, né, de forma integral, né, como eu disse também. A gente criou conexões pedonais, né, e vias para bicicletas e transportes pessoais como skates, patinetes, enfim, todos os transportes aí que a gente vem recriando, inclusive, né, para conseguir conviver no Aham. espaço urbano. E essas vias, elas são, na verdade, desconectadas das vias do veículo de combustão. Né? Então, você consegue andar por toda a cidade, por vias que são, na verdade, grandes parques, né? Com esses transportes sustentáveis, elétricos ou não elétricos, mecânicos, bicicletas, pessoas caminhando. Você consegue andar na cidade inteira através dos parques e acessar todas as centralidades, inclusive, sempre por áreas que não estão convivendo com os veículos de combustão. Né? Isso Sim. é muito Seria interessante. totalmente um sistema paralelo, então, de locomoção. É um sistema paralelo de mobilidade para pessoas, né? Não para Sim. veículos. Aham. É. Então, essa cidade, esse estudo que a gente desenvolveu, ele tem como conceito exatamente isso, né? Através desses parques e do seu contato com o espaço natural, com o ambiente natural, você transforma o ambiente natural em cidade, né? Porque o que Sim. transforma, o que faz uma cidade existir? A presença humana, porque a cidade foi construída para o humano, né? É. Então, a hora que você transforma esses parques, essas conexões naturais em espaços de mobilidade humana, você está construindo uma cidade natural, né? E conectando essas centralidades, esses núcleos todos, né? E claro que totalmente acessível, né? Então, as barreiras arquitetônicas também deixam de existir na hora que você planeja isso e desenha isso dessa forma para facilitar o ir e vir de todas as pessoas, né? Enfim, E seriam coisas, por exemplo, isso que eu digo, né, fazendo um paralelo que a realidade que nós estamos vivendo hoje, ela teria muita compatibilidade com toda essa questão. Quer dizer, para que a gente ter vias como a gente tem hoje, se a tua acessibilidade, vamos dizer assim, o teu, a tua dispersão, né, controle da dispersão, que seria justamente, né, que tu vai ficar mais no bairro ou mais em algum local, né? Quer dizer, tu não teria mais por que ter essas vias rápidas ou essa situação, ela perde o sentido agora nesse novo tipo de vida que a pessoa vai ter. Então, aí que eu estou claro, vendo a a gente conexão. precisa ainda, né, alimentar, né, de insumos a cidade, né? Então, as cargas, as coisas todas teriam seus corredores, né, para poder acessar essas centralidades também, para que você tenha Sim, uma logística funcional é. para atender a demanda da população. Né? Mas, de Muito fato, provavelmente essas coisas hoje elas viriam a ti em vez de tu ir a elas do outro lado. Não, exato. muito possivelmente. Quer dizer, que pode, em vez de mandar um ônibus cheio de pessoas para fazer compra do outro lado da cidade, manda um caminhão que traga os bens aqui, enfim, né? Perfeito. Ou 10, 20 carros que vá, não, vem alguma coisa e entrega. É uma tendência que a gente está notando, né? Esses pedidos Assim, online, de toda a coisa já está ocorrendo, né? uhum, é isso mesmo, é isso mesmo. Eu acho que se a gente tivesse uma área, hein, João, para a gente fazer a gente isso aí, vamos embora. É. Vamos criar o nosso mundo, né? Nosso mundo natural. Não, tem bastante coisas que estão, né? Hoje mesmo me apareceu uma pessoa, né, que tem um local um pouco afastado, né, como se fosse assim, um sítio, mas que faz eventos já, que são casamentos. Essa pessoa já fez mais de 1.000 casamentos, né? E agora viu a questão dos eventos, que diminuiu bastante, ela vai ter que reciclar toda essa história. Mas eu digo, olha, parou tudo, estou aqui um ano praticamente sem trabalho, não, as coisas são muito restritas,
não consegue ter escala para manter o negócio, ou manter a estrutura que eu tinha, e ela tem um sítio, um lugar bacana, com belezas naturais, águas, açudes, arroios, né? Coisa muito bacana. E aí eu lancei para ela a ideia da gente formar uma que seria que nós estamos chamando a comunidade Eco Tiny House, né? Que é tentar agrupar um número de pessoas com uma cola, com alguma, né, relação boa entre elas, que seja desejável, né? E formar um grupo maior, 20, 30, 40, daria para muitas pessoas, né? Trabalhar, e também ter um sistema onde tivesse o coworking também, né? Quer dizer que, já que o trabalho, o que ela está falando hoje, as coisas são à distância, a realidade para muitas pessoas, tu não necessita estar do lado do teu trabalho, não precisa pegar um ônibus para te deslocar, então faria todo sentido, né? De estar, então tem uma proximidade aqui de Porto Alegre, né? Mas ao mesmo tempo ela estaria distante o suficiente de toda né? Isso seria, a gente está jogando com isso já, com esse pensamento, né? De tipo assim, que jeito eu gostaria de viver daqui para diante, se as coisas Exatamente, mudarem essa é a sozinhas. grande pergunta, né? E o É, projeto que a gente fez para Garapuá, na ilha de Tinharé, ali no município de Cairu, na Bahia, a gente já sim, planejou o desenvolvimento urbano com esse conceito, né? é, Então, tem sim, toda uma área de conexão de pessoas, né? E essas pessoas, toda a parte de mobilidade está diretamente conectada a esses ambientes naturais, né? E o viário separado. Na verdade, em Garapuá, você só pode andar de carros elétricos, né? O viário ele foi desenhado só para carro elétrico. Veículo de é, combustão não entra nessa área, até porque a ilha de Tinharé não permite veículos de combustão. Então a gente sim. é uma APA, né? Então a gente já tinha uma condição natural do próprio plano o diretor, da própria região que proibia, né, esse tipo de mobilidade. Mas a gente criou também nesse outro projeto essa situação que também é muito interessante, mesmo que seja um veículo elétrico, que você possa separar as pessoas desses veículos de alta velocidade, que você consiga ter uma mobilidade mais com uma velocidade mais baixa, né? Isso ajuda muito, inclusive, na segurança da cidade, É. né? E aí, E esses carros também, porque não tem uma velocidade, ou não precisam ter uma velocidade grande, pode ser mais compactos, né? claro, É todo um desenvolvimento que eu estou pensando. Quer dizer, hoje tu faz uma incorporação no condomínio, no bairro de um loteamento convencional, dentro das obrigatoriedades de caixa de rua, de largura, tudo isso aí é muito impactante. Tudo isso exato, representa não só o impacto na natureza, mas também um impacto econômico. Isso é caro, né? claro, E no final, é isso que tu estás dizendo, né? E é que, bom, nós não precisamos de uma estrutura tão grande, porque hoje a nossa vida não está a milhão, tipo assim, que nós temos que sair de manhã, voltar, levar filho na escola, não. Todas essas questões estão se encaminhando para também que tu possa ter o estudo à distância, né? Então, eu não tenho mais esse necessidade, rush para a faculdade, ou agora tem que buscar o filho no colégio, enfim, e, bom, agora tem que pegar no trabalho. Não, isso aí ficou um pouquinho, a gente nota, né, que isso é uma tendência que não vai retornar. Né? exato, Então, isso nos permite também ir para esses lugares, mas chegando nesses lugares, seria uma insanidade querer copiar o que nós fugimos da cidade. Né? Mas aí nós teremos que, primeiro, nos municípios, né, aprovar assim, entre aspas, urbanização não impactante, né, quem para está na poder nossa comunicar live essas agora situações. a Cibele Riva-Rummel, que é uma das maiores urbanistas do Brasil, que eu tive a honra de ter como professora, que é uma pessoa que eu Sim, amo. Eu acho que ela está assistindo, que eu acho que eu vi ela entrar aí. E eu acho que a Cibele pode ajudar a gente, né, nessa é, questão
questão, porque ela entende muito, né, da legislação, sim. e ela pode ajudar a gente a conceituar isso e suportar isso na legislação. Acho que dá para a gente trabalhar com a Sibeli nesse sentido, né? Mas, para a gente voltar aqui à questão dos pilares, né? Eu tinha falado do terceiro pilar, se eu não me engano. Certo. O quarto pilar, então, é a criação dos ambientes multissensoriais. Então, todos esses parques e todos esses espaços, né, a gente criaria nesses espaços adaptados, né, que vão oferecer experiências visuais, sonoras, olfativas, relacionadas à natureza, à biodiversidade local e principalmente trazer a cultura através da interação com a arte, né? Arte pública, esculturas sensoriais, esculturas de vento, música e de todas as formas de expressões artísticas que a gente pode trazer para esse universo do espaço para pessoas, né? Do espaço natural conectado com as pessoas, né? Porque na verdade, o intuito é principalmente a interação e o entretenimento, né, com o ambiente natural, nesse mundo onde a diversão e o entretenimento eles estão basicamente ligados à tecnologia digital, né? E esses ambientes multissensoriais aproximam as pessoas da natureza e são capazes também de promover uma ressignificação desse entretenimento, né? Então, isso além da gente trabalhar com essa separação do que é viário e do que é espaço natural para pessoas, transformando isso em cidade biofílica, cidade natural, a gente traria, então, elementos de educação para reconexão, inclusive, dessa natureza, utilizando a própria tecnologia como fonte, né? Como ferramenta para conseguir promover essa integração, né? O quinto pilar é óbvio e não poderia estar fora nunca, né? Que é o pilar da educação ambiental, né? E das ações comunitárias, né? No projeto de Garapuá também a gente trouxe um projeto de geração de renda para a própria comunidade, onde a gente montando programas de geração de resíduos sólidos, enfim, tudo isso a gente traz essa própria comunidade para vivenciar o desenvolvimento desse espaço urbano com projetos e programas para geração de renda e educação, para a formação de mão de obra, inclusive para a construção civil de edifícios não impactantes, formando a comunidade, criando projetos de geração de renda numa nova estruturação ou num planejamento estratégico urbano que tenha como foco exatamente essa questão de proporcionar para a comunidade uma integração com essa consciência da sustentabilidade, né? Então, esse princípio que é o quinto pilar da educação, ele incentiva, né, a criação dessas ações comunitárias, buscando a integração das pessoas com a cidade, com um estilo de vida mais natural, né? Então, caminhadas guiadas nos espaços naturais, acampamentos, hortas comunitárias, recuperação de áreas degradadas através de programas, enfim, uma série de atividades conectadas a esse fim da educação e da consciência que a gente precisa imputar agora nas pessoas que estão e que vão começar a viver um novo espaço urbano, né? Sim, faz muito sentido, né? Então, todo esse ambiente que tu nos coloca, esses pilares, o que está se falando, é que agora, então, seria um ambiente, uma arquitetura voltada para a vida acontecer, né? Porque antes é muito mais nós correndo atrás de uma máquina, né, de situações, passando a maior parte do tempo no trânsito, e hoje, em um lugar assim, digamos que tu tenha o tempo disponível para transcorrer na vida, né? E gastar com essa questão, a cultura, enfim, né? Gastar o tempo, né? Ou aplicar o tempo com educação, com cultura, com outras coisas que realmente são mais importantes, né, do que simplesmente correr atrás do rabo, né, numa cidade. Então, eu acho que tudo que tu colocasse me dá assim, bastante esperança, né? No sentido assim, são coisas que pagam a pena a gente querer
projetar, né? E com certeza acredito que tem muita gente que vai se entusiasmar com essas ideias, né? Com certeza. Enfim. Eu acho que a biofilia, né, o amor à vida, ele é realmente o grande mote que a gente tem hoje e o grande alvo, né, que a gente como urbanista e como arquiteto tem aí para criar um caminho para a gente conseguir chegar lá, né? Na verdade, isso tem a ver também com o sexto pilar, né, que é o investimento em infraestrutura, né, para favorecer essa conexão com entre a cidade e a natureza. Né? Se você não tiver uma infraestrutura capaz de desenvolver essa conexão, você não chega no seu alvo, né? Não chega no nosso objetivo final. Então, a gente precisa criar espaços para aulas que girem em torno da natureza, né? A execução de design inteligente e saudável e sustentável, museus naturais, centros de convivência. Isso é alguns exemplos, né, de equipamentos que a gente pode criar para a própria população, né? E que são, na verdade, os princípios de uma cidade biofílica, né? E eu acho que o intuito, na verdade, essencial é fazer com que as pessoas interajam, né, de forma mútua com o espaço natural em todos os momentos, né, da sua estada na cidade, né, no dia a dia, na hora da aula, na hora do lazer, na hora do trabalho, na hora do descanso. Quer dizer, o tempo inteiro você está se relacionando com o ambiente natural, e porque isso é, na verdade, no nosso arquétipo, né, a gente desperta essa maneira de sentir a alegria de viver a hora que você está conectado com isso, né? Então, eu não sei se você conhece, já foi para lá, a capital do País Basco, Vitória-Gasteiz. Muito legal, assim, a minha vivência na Espanha me trouxe também bastante vivência, experiências, né, em alguns desses lugares. E essa cidade ela tem caminhos e anéis verdes, né, nas partes mais densas da cidade. Isso desafama, né? Isso cria conexões mais naturais, né? Então as pessoas caminham e elas vão se deslocando de um ponto a outro da cidade em contato contínuo com a natureza, que é o princípio do nosso projeto de Pontal, né? É essa conexão dessa forma, né? E que na verdade essa conexão estimula o nascimento, né, do sétimo pilar, que é a conscientização sobre os impactos, né, das questões ambientais. Quer dizer, toda a infraestrutura que foi criada para o desenvolvimento de uma cidade, que é criado para o desenvolvimento de uma cidade, quando você desenha essa infraestrutura, ele tem que partir, né, de uma conscientização sobre esses impactos, né? Então, desenvolver o planejamento e a implementação dos planos de ação que vão proteger a biodiversidade local, né? Porque, de fato, assim, é sabido que a população não tem a intenção, né, de impactar negativamente o espaço, né, da natureza e da cidade, mas ela desconhece, a população ela desconhece o impacto que as suas ações diárias, né, podem promover nesse ambiente natural. E quando elas percebem isso, elas não sabem exatamente o que fazer para proteger e preservar isso, porque a população não está preparada para essa ação, né? Então, isso tem que vir do planejamento e da implementação dessas ações para que as pessoas possam se orientar dentro desse universo, né? Então, toda uma reeducação, né? Porque o que Exato. nós aprendemos é nesse sentido de que toda a natureza é prejudicial e o pessoal bota abaixo, né? Então, hoje, aprender a conviver e aí ter essa ecologia de saber integrar a biodiversidade, né, no sistema, né, e dar condição para que ele viva, às vezes é um detalhe pequeno e como a gente vê, quer dizer, proporcionando melhores condições à biodiversidade e à natureza, nós também acabamos melhorando a nossa condição enquanto ser humano, né? Então, essa troca, e a gente pode, né,
sempre melhorar o que tem o espaço natural. Né? Isso é uma coisa que já o Santo Tomás de Aquino falava, né? Entre a natureza da criação e a ação do homem, no sentido de que tu pode melhorar e exponenciar essa questão. Então, assim, vou dar um exemplo, um edifício, né, que tem lá uma área embaixo de 1.000 metros quadrados, ele tinha uma área de biodiversidade de 1.000 metros quadrados, um terreno, né? Por mais exuberante que tinha, era limitado lá no número de espécies. Então, aqui, se tu cria um prédio, né, de tantos andares, tu pode ainda colocar na parte de telhado verde em cima, nas paredes, nos ambientes em volta, trazer muito mais natureza, quer dizer, multiplicar isso talvez por 2 ou por 3 o número de espécies que tu teria habitando lá em cachorro, gato e o ser humano, né? Sem Enfim, que falar que também isso vai fazer funciona, parte né, do como sistema. bioma local, né? Você trazer essas espécies nativas daquela região impulsiona o bioma local e a gente traz um Isso. resgate, né, É. dessa natureza e desse... Chamar a convivência, né? Então, em determinados lugares, por exemplo, aqui tem uma ave selvagem que é o araquã. No início, o pessoal caçava esse araquã e o bicho não aparecia, né? E hoje, cada vez mais, as pessoas não caçam, né? Então, está integrando, ele chega mais próximo, ele tem mais confiança e se mostra mais, né? E a gente vai notando também e trazendo. Né? Então, não há necessidade de espantar ou de formar uma outra coisa. Todo animal, seja o que for, o saruê também tem uma função, ele come Claro. cobra, enfim, Inclusive a então, gente... isso é passível da gente utilizar e formar estruturas para que são estruturas 100% naturais, ou nós podemos até melhorar a estrutura para que essa biodiversidade aconteça de uma forma mais exuberante. Né? Exato, perfeito, é isso mesmo. E a gente vai resgatando os ambientes naturais, inclusive, né? Reflorestando, trazendo a fauna e a flora de volta, resgatando aquilo que a gente teve que impermeabilizar, né? Então, tudo isso é fato, né? Que a gente, com esse novo design e com essa nova maneira de planejar e implementar ações no espaço urbano com planejamentos estratégicos de desenvolvimento, a gente consegue realmente desenvolver, né? Porque as cidades biofílicas, o que a gente faz, na verdade, são projetos de conscientização, né? Para a população, para contribuir para a preservação da natureza dos espaços urbanos. Então, isso de fato, o nosso objetivo, né? Na hora que você está traçando ali uma linha para poder... A linha tem um compromisso, né? A linha do urbanista, ela tem um compromisso com a população, ela tem um compromisso com a sociedade. Então, é importante trazer, inclusive, essa consciência, né? Para quem está fazendo loteamentos, para quem está fazendo condomínios, não é simplesmente parcelar o solo e ter a maior rentabilidade. Claro que a rentabilidade tem que existir, porque a gente vive num mundo capital, né? Um mundo capitalista. Então, você precisa trazer o retorno dos investimentos para que seja possível que eles aconteçam. Mas a gente não pode esquecer o outro lado, e essas coisas precisam caminhar juntas daqui para frente, para que a gente tenha um futuro próspero, né? Um futuro integrado, a vida humana integrada ao planeta. Né? Eu acho que isso que é muito importante a gente pensar. Né? A questão da lucratividade do empreendimento ela não é incompatível com isso, Claro. justamente porque as pessoas têm uma preferência, né, pelo produto urbano, vamos dizer, natural, da forma que tu tão bem colocasse aí, biodiverso. Né? Ele tem um valor maior, ele tem uma procura maior, uma vontade da pessoa estar ali dentro daquilo. E vai ser uma tendência que a gente está observando daqui para diante. Então, bom, às vezes é só uma questão da equação, digo, talvez tenha um valor inicial um pouquinho mais alto, ou não necessariamente também, né, porque são outros valores,
ele pode diminuir, quer dizer, um bairro totalmente projetado da forma do que tu colocasse, né, ele pode diminuir, só nós temos que conseguir uma licença de um loteamento, fazer uma caixa, ou convencer, fazer uma caixa de rua menor, uma estrutura elétrica que não precisa ser tão impactante, porque não vai atender tanta necessidade de carga, a água na mesma coisa, porque nós vamos ter sistemas de reuso de água. Bom, talvez tudo isso aí possa, eu não quero dizer, claro que isso tudo é muito trabalho, a gente está falando, não é só falar que está feito. É muito trabalho, não só no desenvolvimento intelectual do projeto, mas também na questão legal, né? Que isso tem que ser aprovado, tem que ser chancelado. A gente sabe que não adianta. Se a coisa não for chancelada, não vai ser aprovado, não é vendável, né? Então, isso tudo tem a acontecer. Mas com alguns projetos também já dentro dessa linha, eu estou vendo que isso está se abrindo, né? As pessoas estão entendendo, né? E, de certa forma, essa nova condição que está sendo colocada, ela vai trazer, não, realmente isso tem uma lógica, né? Se eu não preciso, nesse determinado bairro, nesse determinado loteamento ou lugar, eu não preciso, ele não é um ponto central que está conectando isso daquilo para cá, eu posso ter esse sistema de vias, como tu falasse, paralelo, que são vias de trânsito do pedestre, né? E de pessoas separadas, né? De pessoas, enfim, né? E tem outro que não, que é preferencial, mas que também não vai ser tão intenso o trânsito de veículos de carga, enfim, ou de passeio, né? Porque não vai ser essa a lógica da cidade, né? Então, isso para a gente levar para os planos diretores, para colocar, né? Uma cidade que adote, mesmo que seja uma cidade pequena, já que eu estou vendo esse movimento também de pessoas buscando morar em lugares mais distanciados dos grandes centros, né? Eu digo, não tem o porquê a cidade lá que está recebendo essas pessoas com outra intenção querer copiar um urbanismo que existe na cidade grande, né? Ela pode fazer uma concessão e conduzir a vida, a qualidade de vida, investir na qualidade de vida que para a cidade vai se transformar também em um atrativo, né? Exato. Uhum. E eu acho que, para concluir aqui o oitavo pilar, né? Sim. Eu sou muito da tecnologia, né? A gente ama a tecnologia, apesar da gente estar com o pé no mato, com o pé na floresta. A minha bisavó era índia, então a gente costuma dizer que a gente tem o pé na floresta, né? E com certeza eu tenho esse DNA dela aí, mas eu tenho DNA no futuro também, na tecnologia, porque eu sou aquariana, então a gente misturou a selva com o aquário, né? E aí o oitavo pilar é a gente estabelecer uma correlação, né, do mundo virtual com o mundo físico, porque a gente não faz como se desconectar da tecnologia. Né? Ela hoje faz parte da nossa vida, ela é importante para a gente poder se comunicar, inclusive, e aprender, e crescer, e viver outras experiências com outras pessoas, como a gente está fazendo agora, nesse momento. Né? Então, o oitavo pilar é exatamente esse, né? Trazer a tecnologia para participar do espaço urbano de forma interativa, né? Então, ele vai proporcionar educação e civilidade através da cidade. Então, a cidade vai conversar com as pessoas e ela vai trocar e ensinar através da tecnologia. Mas que a tecnologia não seja o fim, né? Que a tecnologia seja a ferramenta para. Né? O que eu costumo dizer, e eu venho falando nessas palestras que eu dou sobre smart cities e tudo mais, é que assim, essa palavra smart cities, para mim, ela soa tão erradamente como conceito, né? Porque não são cidades inteligentes. Né? A gente está trabalhando aqui para fazer pessoas inteligentes em cidades eficientes. Na verdade, o nosso objetivo é trabalhar com pessoas. Né? A gente precisa educar pessoas, pessoas têm que pensar, pessoas têm que estabelecer conexões,
né? Conexões anímicas, conexões naturais, conexões interpessoais, para um crescimento pessoal de cada um. Aí sim a gente está falando em pessoas inteligentes, né? Que vão estar dentro de uma cidade que é eficiente para abrigar essas pessoas, que tem inteligência para desenhar uma cidade capaz de não impactar o meio e proporcionar uma qualidade de vida maior para essas pessoas. Então, eu acho que esse conceito de smart cities sempre me dói quando eu ouço smart cities. É uma coisa para mim muito fria, muito mecânica, né? E a cidade ela não é fria, ela não é mecânica. A cidade é viva, né? E a cidade viva precisa de pessoas inteligentes, não de cidade. A cidade ela é um espaço para mobilidade, para conexões, mas quem é inteligente somos nós, ou não, né? Ou somos burros Quem e vamos precisa construir ser e cidades fazer não inteligentes é, para somos pessoas. nós, justamente. É, A enfim, João. Smart City é justamente a antítese, né? Onde tu não quer estar é na tal Smart City, que é aquela que das utopias, aquela que te controla e te oprime. Né? Na verdade, Tá? tem que usar essa tecnologia e deixar prevalecer o atributo maior do ser humano da sua liberdade, com certeza. Né? É Exato. uma outra visão. Né? A gente pode, né? É uma encruzilhada, a gente sabe, pode escolher entre o lado bom e o ruim. Não? Uma seria esse, deixar a Claro, tecnologia ir dominar, como é as coisas que utopicamente o pessoal está colocando em filmes, né? a gente ama a Futurísticos, tecnologia, a né? gente tem um E núcleo outro de não, é tu realmente poder usar, te preservar, é isso, tu podendo cumprir com compromissos à distância, na verdade, te dá um tempo livre que tu vais utilizar na cultura, na tua educação e na vida, né? Então, essa é a exato. leitura correta, né? É possível as duas leituras. O pessoal fica assim apavorado com as novidades e acha que não, mas realmente ó, esse oitavo pilar é fundamental para que toda essa coisa aconteça, né? É Exatamente. destacada daquele mundo que a gente, né? É que a Com tecnologia certeza. seja a nossa aliada no sentido de crescimento, né? No sentido de oferecer ferramentas para o desenvolvimento interpessoal, desenvolvimento filosófico, desenvolvimento físico, inclusive, de espaços, né? Porque os sistemas construtivos hoje têm muita tecnologia embarcada, né? O fogo é a tecnologia, né? O que é tecnologia? Tecnologia é você desenvolver, né, uma ação, né, que possa beneficiar e que possa crescer através dessa ação desenvolvida. Né? Então, quando criaram o fogo, criaram uma tecnologia, desenvolveram uma tecnologia. Então, a gente tem hoje a tecnologia como nossa aliada mesmo, né? Mas a gente não pode começar a entrar nesse caminho, que eu acho que é um caminho muito equivocado, de achar que cidade boa é cidade que o farol é automatizado, com não sei o quê. Isso é cidade inteligente. Não, cidade inteligente é uma cidade que propicia vida, qualidade de vida para as pessoas e que a tecnologia ela é uma matéria transversal nessa história. Ela ajuda a gente como ferramenta, ela não é o fim, né? Ela não é o nosso objetivo final. Né? Ela é só mais uma ferramenta, como um esquadro. Né? Hoje o esquadro deixou de existir, hoje existe o Revit, existem os softwares, né? O arquiteto não está mais na prancheta desenhando com esquadro, com aranha, com essa coisa Sim. que com certeza nem os jovens não sabem nem o que é aranha, né? Mas a gente sabe. Então, assim, é mais uma ferramenta, só mais uma, é mais um esquadro que apareceu na nossa vida para ajudar a gente a resolver alguns impasses, né? E melhorar a velocidade, melhorar a qualidade, tudo isso. Só que a essência disso somos nós, as pessoas, o meio ambiente, a nossa relação com esse espaço natural, os animais que existem no nosso planeta, o respeito que a gente precisa trazer com relação a esses animais, né? O que eles proporcionam para a gente, o que a gente pode proporcionar para eles, sem impacto, sem provocar dor, sem provocar sofrimento. Então, tudo isso na verdade, vem né, no design biofílico, né, que ela vai possibilitar que esses habitantes desenvolvam atividades e um estilo de vida
que faz com que a experiência vivida ensine através da natureza, né? Se comprometer com o espaço urbano, né? E aprender a cuidar desse lugar, né? Trazer essa sensação de pertencimento, né? Que é o que faz toda a diferença para uma cidade, né? Uma cidade que tem uma população que entende que aquele lugar é dele, né? Que o espaço público não é do governo, o espaço público é dele, né? Ele se apropriou desse espaço público, porque é isso que o espaço público é, né? Não é do governo, o espaço público é nosso, né? Então isso faz toda a diferença, né? Em como você vai se relacionar com a cidade de forma integral, né? Então, eu, assim, para concluir o meu pensamento aqui com relação a esses oito pilares, né? Eu acho que o futuro desses centros urbanos mesmo, ele promete voltar às origens, né, de cidades melhores, né, permitindo que os habitantes eles se desloquem, né, sem destruir o que é natural, que preservem as áreas verdes, que sejam capazes de oferecer uma melhor qualidade de vida, né, integrar o conceito da biofilia ao desenvolvimento das cidades, o que hoje é a única solução para o futuro, né? É a única que eu enxergo, com tudo que a gente pensa e desenha e imagina, o design biofílico urbano é a única coisa que vai salvar a espécie humana desse distanciamento que a gente tomou do planeta, né? E eu acho que, sei lá, só o planejamento urbano sustentado nesses 8 pilares, né, da cidade biofílica e consciente, né, porque não é só biofílica, é biofílica e consciente, só dessa forma a gente vai conseguir promover esse maior contato com a natureza e a integração com a humanidade, né? Ou seja, a rede que a gente tinha em volta do planeta, de conexão do ser humano com esse planeta azul, precisa ser restabelecido, precisa haver uma reconexão. Sim. Isso é o que eu acho que realmente precisa acontecer. Em termos práticos, assim, só para a gente ilustrar a necessidade disso tudo ocorrer e o hiato que existe, né? Então, eu recebi um contato, né, de uma cidade do Paraná, do interior do Paraná, é Ponta Grossa, né? E essa cidade, bom, eles construíram assim um sistema, né, de lagos para fazer controle também de cheias e situação assim, né, dentro de uma área que é uma área verde. E, bom, foi o primeiro projeto colocar um açude bacana, uma coisa bastante sucesso, mas aí começou a aparecer plástico no açude, né, uma barragem, né? E aí, como a gente já tem trabalho com ecobarreiras também, né, que são aqui em Porto Alegre, nós participamos de um projeto Ecobarreiras, para retirar justamente aqui nós temos o arroio dilúvio, né, e que ele carrega grande parte do plástico que aparece aqui no Lago Guaíba, aqui em volta, né, e nos parques, ele tem parques belíssimos aqui, e esse plástico começa a aflorar assim como do nada, né? Nossa. Então, como isso foi muito noticiado, esse projeto Ecobarreiras, né, eles nos procuraram, digo, não, vamos fazer uma situação. Eu digo, não, a gente tem que primeiro pensar a cidade como um todo. Sabe de onde é que vem o plástico? Perguntei, né? Digo, não, isso vem ali, ó, tem um pessoal de uma pobreza ali, né, o pessoal de uma região mais de favela, eu acho que é dali, né? Eu cheguei a dizer assim, não, muito provavelmente eles devem ter até algum plástico, coisa distribuída como lixo na volta. Mas para que isso chegue até o açude, é necessário ter um curso, né? E aí eu fui mostrando, ele aos poucos levou umas 2 ou 3 reuniões, né, para eu mostrar, e eu não sabia, eu peguei pelo próprio Google, né, do Google Maps, pelo Earth, né, e mais ou menos que eles também não tinham, a cidade não tem um projeto do sistema hidrossanitário, ali, pelo menos dos bueiros, né, enfim, não tem isso, foi feito, mais ou menos foi fazendo assim, meio sem projeto, se tinha lá digitalizado, enfim, aí eu descobri, bom, isso pelos talvegs, não, o caminho é esse aqui,
né? E isso não está vindo lá dessa zona de pobreza, isso está vindo lá do centro, próximo do shopping, através do Boca de Lobo, dos bueiros que estão caminhando e fazendo. Né? Então, eu digo, nessa cidade que a gente, ou bairros, enfim, que a gente é chamado a interferir, né? A gente precisa saber que não, o sistema natural, antigamente, ele segurava a sujeira, né? E não deixava, ela filtrando a vegetação mesmo, não deixa passar a sujeira adiante. Né? E só que agora, com a canalização desses boca de lobo e dos bueiros, tudo que chegou na rua que é impermeabilizado e pela chuva é transportado rapidamente, porque esse é o objetivo, né? Então ele vai terminar dando no açude. Eu digo, olha, podemos fazer uma barreira? Sim, até pode, mas não seria indicado. Indicado é tu pegar que tem 2 quilômetros de via, né? Que é eu identifiquei desse canal aqui, vem a principal contribuição, a gente fazer armadilhas ou fazer sistemas de bueiros filtrantes, né? Ou seja, ele tem em cima uma vegetação, a própria vegetação vai filtrar, aí ele percola, aquela água sai pura e vai chegar no açude já lá no lugar que já se transformou, claro, num lugar turístico, ali um lugar de preferência da população, gostou muito daquilo, que também é um elemento biofílico. Ah, vamos fazer um parque em volta, agora vão fazer ilhas flutuantes, enfim, né? Então, é um trabalho, uma coisa que está ainda encaminhando, né? E uma coisa que a gente talvez possa propor, né? Um plano diretor, um pensamento de diretrizes biofílicas, né? Com relação ao próprio projeto do plano diretor da cidade, que possa ser adotado daqui para frente. Uhum, Né? sem Então, é dúvida. uma coisa que vai, eles me fez Muitos um contato há sistemas muito vão tempo. nascer, né, João? Muitos sistemas que, inclusive, a Ecotelhado super admira o Isso, trabalho de vocês, porque vocês estão olhando para frente, né? Então, esses sistemas que a gente pode desenvolver para cidades que vão ter, na verdade, esse design, né? Vamos dizer assim, isso. esse planejamento, né? A gente vai ter uma série de sistemas que vão precisar nascer ainda, né? Então, tudo isso são coisas que a gente pode pensar. Eu tenho aqui, né, nesses meus projetos, e um dia, se você tiver tempo, a gente pode sentar juntos para eu te mostrar algumas coisas que a gente pensou aqui, que a gente elaborou e que a gente vem buscando desenvolver, mas eu não sou desenvolvedora de sistemas, né? Eu sou urbanista, sou arquiteta, e de repente a gente pode aí passar para vocês o que a gente pensou, né? Para que vocês desenvolvam isso como produto. Eu acho que isso é muito interessante e a gente precisa, né? A gente precisa ter isso. Isso. Não, com certeza, né? A nossa tarefa é essa. A gente sabe, tu não vai construir uma coisa nova em cima de soluções antigas, né? Elas Exato. todas têm que ser e de pensamentos, como tu está colocando. Eu digo, olha, vamos eleger 7, 8 pilares diferentes agora que vão ser as diretrizes do projeto a direção, enfim, né, que nós vamos tomar. Também, bom, agora para cada caso desse tem que ter soluções novas, né, que vão trazer essa natureza, esse sistema a acontecer. Ele não vai ser igual a tudo, ele vai ser diferente. Né? E a gente sabe, eu sei, né, o quanto é difícil de convencer as pessoas à novidade, aquilo que é novo. Né? A gente consegue antever aqui nessa conversa que nós tivemos, a gente percebe, né? Então, isso é viável, isso é desejável, isso vai realmente tomar conta, né? Vai aparecer no futuro, né? Mas para que isso aconteça, dizer, tem muito trabalho, né? Em todos os níveis. Mas eu estou bem otimista, porque a gente não precisa resolver todo o problema de uma vez só. Então, e estão aparecendo, né? Então, ou sejam áreas, né? Então, a gente, ou questão assim, uma nova visão de digamos que uma incorporação, um loteamento, um bairro sustentável, né? Então, são desafios que a gente tem. Nós estamos também mexendo aqui com projetos que seriam numa escala menor, que seria esse projeto das comunidades Eco Tiny House,
que seria assim um micro de todo do bairro desse projeto que tu falou, que a gente percebe que é uma coisa grande, né, mas uma releitura pequena, né, numa dimensão um pouquinho menor, que ela possa ser somada em diversos lugares e colocada, que também seria uma solução, né? E já que tu vai resolvendo todos os problemas, ou seja, ele de a compostagem do lixo, da água pela reciclagem, da energia pela economia, por sistemas mais inteligentes, do sistema de conectividade, também da parte de energia, na geração de energia difusa nos lugares, né, mais independentes. Então, são situações novas que não existiam no passado, né, e que, a partir desses produtos e principalmente das ideias, né, e aí entra a tua contribuição nessa questão de projeto, de concepção, né, da gente fazer o convencimento e iniciar. Né? Então, essa utopia, aos poucos, vai se tornando realidade. Né? Os investidores, para isso também é importante, né? Que são as pessoas que fazem acontecer com o capital. Né? Sem isso também não tem, é um player, né? Ou através de investidores, ou através da própria comunidade organizada em torno de uma ideia nova. É uma forma também da gente fazer ou realizar, ter a questão econômica para a realização. Uhum. Né? E o conjunto desses projetos vai moldando, né, com certeza, um futuro para as nossas cidades muito melhor, né? Com certeza. Eu não sei eu acho como é que muito nós legal estamos porque no tempo aqui também, eu não queria me prolongar para não ficar um vídeo muito pesado, porque uma hora as pessoas vão olhar isso depois, né, que tem acontecido, é muito visualizado. Né? Ou se tu tem alguma coisa assim para acrescentar, e aí a gente já encaminha para uma finalização. Não, João, acho que é isso. Na verdade, esses 7 pilares, esses 8 pilares que a gente trabalha, né, que a gente vem trabalhando, na verdade, são os 8 pilares. Na verdade, são 7 pilares que o pesquisador estadunidense Timothy Bentley desenvolveu, né, e que a gente está trabalhando em cima disso, e aí a gente acrescentou o 8º pilar e a gente vem trazendo isso como conceito para desenvolvimento urbano, né? Então, os nossos projetos eles estão focados exatamente nisso, na reintegração e na reconexão das pessoas com o espaço natural. E eu acho que é isso. Estou assim muito agradecida de novo, né, pelo espaço que você está colocando aqui para gente, né? E é sempre uma honra e um prazer estar conversando com você aqui, que é o mestre dos sistemas biofílicos e naturais, e com um trabalho magnífico que a Ecotelhado faz. Agradeço muito pelo espaço. Nós é que agradecemos, então, a tua presença, a tua contribuição, sempre muito elogiada, já da outra vez, o pessoal comentou muito, né? A esse respeito, então, você vem trazer todo um brilhantismo, ideias novas, né? Tem muita gente que nos acompanha também, tem pessoal novo, tem estudante, né? E com certeza, né? Isso vem arejar a cabeça, né? E colocar, né? Esperança mesmo, né? Então a gente percebe, digo, olha, estamos falando de um lugar onde eu gostaria de viver. Né? Isso Exato. faz bastante sentido. Né? Eu acho que isso que é a mensagem que tem que ficar maior, e a gente perseguir, ir atrás de coisas assim. É isso. Certo, então? É isso Então, um mesmo. bom final de tarde. Muito São obrigada. Paulo. Obrigada a todos que participaram, né, João? Todo mundo aí firme e forte. Vários amigos eu vi entrando aí. Obrigada, amigos do coração. Amo vocês. Então, a Cibele aqui, ó, a Cibele maravilhosa, que eu amo. E vamos lá, João, a gente tem que marcar a nossa reunião com a Cibele, né? Vamos combinar. Ela está esperando a gente amanhã às 3 horas. Eu preciso que você confirme comigo. Tá bom? Até lá, então. Certo? Super Um obrigada. abraço. Tchau. Um beijo grande. Tchau. Tchau.